Estou ao vivo, esperando vocês para mais uma live. Ai, gente, eu não vou conseguir ficar sem meu óculos. Heloísa, tudo bem? Me avisem. Oi, Elo! Saudade, precisamos marcar mais umas lives, né? Mãe, benção, mãe. Hoje a live de hoje promete. Eu fiquei, assim, até um pouco assustada com o número de pessoas que não conhecem sobre os temperamentos. Oh, meu Deus, deixa eu diminuir mais essa luz aqui. Me avisem se tá ficando estranho esse negócio aqui. Deixa eu tentar tirar aqui. Gente, eu não consigo. É muito cega. Ludmila, me avisem se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Hoje a gente tem mais uma semana pela frente. Vocês já estão se acostumando com o horário. A Júnia disse que vinha para aprender mais um pouquinho. Parece que a gente está ligada. A Júnia disse que quer falar sobre esse assunto no perfil dela. E é um assunto que me interessa muito, eu vou contar para vocês. Por quê? Tá? Muitas pessoas me perguntaram se eu li as caixinhas. Eu abri uma enquete no final de semana maravilhosa e eu fiquei muito feliz com o resultado. Vocês respondendo, a Kelly tá aqui já também, vocês respondendo, vocês interagindo bastante com o perfil e eu fico muito feliz. Já malhei, já lavei o cabelo, daqui eu já vou pro trabalho. Pessoal, e assim, se o assunto for relevante, eu acredito que vai ser muito relevante. Vamos colocar um filtro, né, gente? E vai ser muito relevante. Nossa, esse aqui é muito falso. Esse aqui não, esse aqui. Eu acredito que o assunto vai ser muito relevante. Então, eu gostaria que você clicasse nesse aviãozinho aqui abaixo e mandasse para todos os seus contatos, para todos os seus amigos. E na semana que vem a gente vai ter uma semana especial. Por quê? Eu vou reabrir as turmas do meu curso. Eu ainda estou pensando se eu vou colocar 30 dias para transformar seu relacionamento ou se eu vou mudar o nome. Eu já colhi alguns depoimentos das meninas que fizeram parte da primeira turma e aí semana que vem eu vou reabrir, então eu quero fazer uma série de aulas. Eu gostaria muito que você não marcasse nada para esse horário, porque essas lives não vão ficar salvas da semana que vem. Eu vou fazer um grupo no meu WhatsApp e vou deixar as reprises lá por 24 horas, mas depois eu explico melhor aqui, tá bom? E eu tenho pensado bastante esses dias sobre a importância de nós afiarmos as nossas ferramentas no que diz respeito aos relacionamentos, ao casamento, tá bom? Então, você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu tô vendo umas carinhas novas aqui. Eu sou a Fabiola, eu sou psicóloga, trabalho com casais, famílias, tratamento individual também. Muitas pessoas me perguntam, eu atendo também individual, tá? Oi, Sara. E assim, eu faço alguns trabalhos online também, vou relançar um curso na semana que vem. A minha agenda nesse momento está fechada para novos atendimentos, tanto online quanto presencial, não estou dando conta da demanda. E estou esperando alguns pacientes, meus clientes, na verdade, retornarem depois da quarentena, mas assim, eu faço questão de ajudar muito mesmo, que eu não escondo o jogo, tá bom? Eu não escondo o jogo de maneira nenhuma, eu quero, e eu até coloquei alguns depoimentos que eu recebi ali dos filmes que eu deixo de indicação, de um momento que eu passo assim rindo, cozinhando, eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia, do que eu acredito, do que faz sentido para mim, daquilo que eu vejo as pessoas de fato também sendo transformadas e eu não escondo o jogo. E hoje, deixa eu ir para minha apresentação, porque eu fiz uma apresentação mais linda. Eita, onde que tá a primeira, meu Deus do céu? Lá em Vai Eu, né? Vocês morrem de rir, vamos lá. Por isso que eu tenho que ficar de óculos, senão eu me perco aqui total. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários aqui durante a apresentação, mas depois eu volto para a gente conversar no final. Tá bom, vamos lá. O que são temperamentos humanos? Vocês sempre me fazem uma pergunta assim, Fabiola, por que a gente se comporta de determinada maneira e não de outra, tá? E aí a gente vai descobrir que uma das grandes influências que nos fazem a nos comportar, como a gente se comporta, são os temperamentos humanos. Eu vou fazer o seguinte, eu pensei porque é muita coisa para falar,
Inclusive, quem comprar o meu curso semana que vem vai ganhar essa aula de bônus. E as meninas que fizeram já a primeira turma vão ganhar essa aula também, tá? Tem algumas aqui, elas vão ganhar essa aula de bônus também. Porque isso aqui, gente, é tão importante. São 2 livros, são 2 teorias que eu sempre gosto de citar. Uma é as 5 linguagens do amor e a outra são os 4 temperamentos humanos. Aí, para vocês entenderem, eu vou contar para vocês como que essa teoria chegou para mim. Geralmente, quando a gente se apaixona por alguém, na maioria das vezes, nós nos apaixonamos por pessoas com características diferentes da nossa, tá? Gente, eu acho horrível não ver vocês aqui comentando, porque eu fico imaginando o que vocês estariam falando. Então, se o que eu for falando aqui vai fazendo sentido para vocês, vão clicando no coraçãozinho, porque é uma maneira de eu ver vocês. Porque se eu deixar os comentários abertos, vai ficar atrapalhando aqui até para vocês lerem, tá bom? Então, se o que eu for falando for fazendo sentido, vocês vão me dando coraçãozinho, que eu vou entendendo que vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, que está fazendo sentido. E aí a gente se apaixona por essa pessoa porque ela tem coisas que muitas vezes faltam a nós ou nos complementam. E aí, quando a gente se casa, a gente descobre que essa pessoa é bem diferente. O que eu tô fazendo casada com essa pessoa? Aquilo que nos atraiu no início, geralmente depois começa a nos incomodar. E aí eu vou explicando para vocês sobre os temperamentos. Ele chegou no momento da minha vida, eu devia estar com mais ou menos 1 ano de casada. Já vai fazer 22 anos daqui 2 meses, né? Menos de 2 meses, vai completar 22 anos que eu sou casada com a mesma pessoa. E aí, gente, relacionamento longo é um desafio, é um baita desafio. Mas não só relacionamentos longos, porque, como eu disse pra vocês, e se você tá aqui me ouvindo pela primeira vez, o período de paixão, ele dura de 6 meses a 18 meses, dependendo, dura mais para as mulheres do que para os homens. E é muito focado assim na reprodução da espécie, entendeu? Depois que passa aquele fogo no rabo, aí você, desculpa, viu a expressão? Foi sem querer. Depois que passa aquele fogo da paixão, você vai começar a analisar friamente as características que aquela pessoa que você escolheu para viver com você tem. E muitas vezes elas vão te incomodar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí foi quando eu descobri. Mas meu marido, gente, nós somos muito diferentes. Mas muito. Por isso que quando chega algumas pessoas, às vezes eu disse que eu vou fazer um curso também para noivos, né? Vai sair tudo que eu tô prometendo. E às vezes eles chegam e falam assim, 6 meses de casado. Meu Deus, como que eu casei com essa pessoa? E lá por 1 ano de casada, eu fui percebendo, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Esse homem é muito diferente de mim. Quem nos conhece, depois quando eu abrir os comentários aqui, vocês podem, né, as pessoas que me conhecem meu marido de perto, podem dizer. Meu marido, ele é extremamente boa praça, comunicativo, ele é extrovertido por natureza, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E eu sou muito tímida, não sou tão tímida assim porque eu aprendi, né, uma habilidade que eu adquiri. Mas, gente, uma das minhas maiores paixões é ficar em casa. Não sei se isso também é da criação. Também os temperamentos envolvem a criação, um pouquinho do que a gente recebeu dos nossos pais. Mas eu gosto muito de ficar em casa. Meu marido odeia ficar em casa. Se você quiser esconder dele, vem aqui para nossa casa. E em relação a dinheiro, a gente lida de maneira diferente. Em relação a comportamento, a gente lida de maneira diferente. Ele é mais indisciplinado, eu sou mais disciplinada. E tudo isso tem a ver com temperamentos. Basicamente, o que você precisa saber é: o seu temperamento influencia em tudo que você faz. Na forma como você cria seus filhos, na forma como você lida com o sexo, com o seu casamento, com o seu trabalho. Olha só, e é uma teoria tão poderosa, tão maravilhosa. E aqui no meu perfil eu descobri que 75% das pessoas nunca ouviram falar sobre temperamentos. Então, se você acha que esse assunto é relevante, chama seus amigos. Depois que terminar essa live também, a única coisa que eu peço, mande para as pessoas que você acha que se beneficiariam desse conteúdo, ok? Aqui eu coloquei por que a gente se dá melhor com algumas pessoas do que com outras. Tudo tem a ver com o nosso temperamento. Tá claro? Vocês estão mandando coração, então tá claro, né? O que são, então, os temperamentos? Onde vivem? Do que se alimentam? Vamos entrar um pouquinho nisso. O que você precisa saber é que você já nasce com o seu. Desde a infância, olha, na verdade, na gestação, você já consegue perceber um pouco o temperamento dessa criança.
Por exemplo, o Matheus, eu só tenho ele de filho biológico, né? Então foi só ele que eu gerei na minha barriga, os outros foram só no meu coração. Mas o que que acontece? Desde já eu já percebia que ele ia ser uma criança mais tranquila. E a gente vê, eu atendo algumas grávidas, e elas já falam, gente, esse menino é custoso demais, já fica mexendo, inquieto na barriga. Quando já nasce também ali, desde muito pequenininho, você já vê se essa criança vai ser uma criança mais dócil, mais difícil de lidar, mais difícil de acalmar. Olha só como isso é poderoso e é precioso. Mas basicamente o que você precisa saber é que existem dois tipos básicos de pessoas. Pessoas mais extrovertidas e pessoas mais introvertidas. São 4 temperamentos, a gente coloca de sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Hoje eu vou dar uma explanada em cada um, bem por cima, porque a nossa live é pocket live, é bem rapidinha. Mas amanhã eu vou entrar mais profundamente, eu tô na dúvida ainda se eu falo de sanguíneo e colérico ou se eu falo um por dia, porque é um assunto muito longo, mas eu acho que eu vou falar 2 por dia. Amanhã eu vou falar mais profundo do sanguíneo e do colérico, na quarta mais profundo do melancólico e do fleumático, e na quinta e na sexta eu vou trazer como esses temperamentos, eles lidam com dinheiro, com um monte de coisa para vocês se compreenderem melhor, tá bom? E aqui eu gostaria que primeiro você olhasse para você. Para como você é, se você é mais introvertido ou se você é mais extrovertido. Então já dá para vocês perceberem que no meu caso eu sou mais introvertida, meu marido muito extrovertido, extremamente extrovertido. E o mais doido é que tudo isso é tão poderoso e facilita tanto a nossa comunicação, nosso relacionamento no trabalho, porque a gente vai olhar pra gente quais são os nossos pontos fortes e ao mesmo tempo você vai descobrir quais são os seus pontos a melhorar. Antes aqui também cabe uma coisa, existem várias maneiras de olhar os temperamentos, ela é uma teoria muito antiga, ela foi criada por um médico chamado Hipócrates, tanto que os médicos fazem o juramento desse médico, né, do Hipócrates, e ele fala ele olhou e observou essas mudanças entre as pessoas, essas diferenças entre as pessoas e nomeou assim. Por exemplo, o doutor Ítalo Marcilli, ele fala que a gente só tem um tipo de temperamento, tá bom? E ele fala que ou a gente tem um aporte seco, ou úmido, ou quente, ou frio. Ele fala que a gente só tem um tipo de temperamento. A maneira como eu aprendi, do jeito que eu aprendi que a gente tem uma mistura dos 4, mas sempre 2 se sobressaem, tá bom? Então, eu acredito assim, por exemplo, a Deise, eu não sei se ela tá por aqui, mas a gente até pode pensar em chamá-la, porque a Deise lá no perfil dela, do Educando Mães, ela só fala sobre temperamento. Ela vai muito no temperamento das crianças, eu acho super válido. Se você é mamãe, vai lá conferir no perfil da Deise, depois eu vou deixá-la marcada aqui, tá bom? Nos stories. A Deise também é dessa teoria do Ítalo Marcilli, de que a gente só tem um temperamento. Na escola que eu aprendi, dizem que a gente tem 2 temperamentos, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês da maneira que faz mais sentido para mim. Mas depois, se você quiser pesquisar lá com o Ítalo, pesquisar o que a Deise fala, tá super válido. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Vamos lá, 3. Vamos, trem. Aqui. Vamos entender o que é temperamento, então. É uma combinação de características herdadas dos pais e avós. É muito imprevisível saber de onde vem. E aí, é interessante porque eu acredito muito nisso, alguns psicólogos também, que a gente herda muito mais coisas dos nossos avós do que dos nossos pais. Já pararam para pensar, para perceber? Inclusive eu tô devendo, a gente vai fazer uma aula depois sobre genograma, tem tanta coisa, gente, eu tô com um caderno, cheia de coisa que eu tô para falar aqui e o tempo tá meio corrido. Mas a gente herda esse temperamento das pessoas que vieram antes de nós, tá bom? Qual que é a diferença entre temperamento e caráter? Caráter é algo próprio de você. É o resultado do seu temperamento modificado pelo treinamento recebido ao longo da vida. Porque você tem uma criação, você tem uma cultura, você foi educado de uma maneira, você tem as suas motivações, mas a melhor definição de caráter para mim caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Aí a gente entra na personalidade. O que é personalidade? Personalidade é aquilo que nós mostramos para o mundo. Ele pode ser condizente com o nosso caráter ou não. Tem pessoas que elas mascaram, tem pessoas que vivem em um faz de conta, tá bom? Engraçado, eu tava pensando esses dias.
Até coloquei antes nos stories, né, as pessoas me mandando agradecimento e tal. E quando eu fui começar a colocar a minha cara aqui no Instagram, eu me mascarava. É como se eu mostrasse aquilo que as pessoas gostariam de ver. Mas isso é muito pesado. Até, sabe, de vez em quando eu apareço descabelada, apareço de pijama, mostra a minha pia suja. Aqui eu estou conectada de fato agora com o meu caráter. Eu não escondo nada de vocês. Aqui eu mostro quem eu sou. Então, a personalidade, muitas vezes, a pessoa veste uma máscara. Ela pode estar sendo condizente com o caráter ou não. Até porque, muitas vezes, a gente vive de uma maneira que o que fulano vai pensar de mim, o que cicrano vai pensar de mim, isso é muito pesado. Então, vamos agora, finalmente, entrar nos temperamentos. Vamos lá, o primeiro tipo, que são os sanguíneos. Os sanguíneos são pessoas, vamos colocar que é o tipo 1, né? São pessoas mais calorosas, de fácil convivência, sentem mais que pensam. Meu marido é sanguíneo, né? Então, às vezes, ele chega com as ideias mirabolantes aqui, eu já sento, eu ouço, mas ele é muito mais do sentir do que do pensar, do que do planejar. Ele ama a vida, são pessoas que amam a vida e sabem se divertir. Sabe aquela pessoa que chega numa festa e ela anima o ambiente, aquela pessoa boa de papo, aquela pessoa amiga, companheira. Se você chama assim, eu tô precisando ir ali cortar o cabelo, vamos comigo? Ela fala assim, vamos. É aquela pessoa companheira ali para todo momento, pessoa de fácil convivência, na verdade. E aqui eu coloquei, porque como hoje a gente só vai entrar no apanhado geral, a gente vai fazer um sobrevoo sobre os 4 temperamentos, antes da gente entrar nas profundezas mesmo, eu coloquei quais são os pontos fortes do sanguíneo e quais são os pontos a melhorar. Então, os pontos fortes são pessoas falantes, bons vendedores, todos sanguíneos, sabe vender, viu, gente? O povo é terrível. E são pessoas mais extrovertidas, tá bom? Tanto sanguíneo quanto colérico são mais extrovertidos. Então, são pessoas falantes, expressivas, cordiais, amigáveis, comunicativas, sabem como ninguém fazer uma apresentação, são contadores de história natos, sabem contar uma história, te envolver. Gente, meu marido, ele conta história assim que você... E como a gente é casado há muito tempo, tem histórias que eu já ouvi mais de uma vez. Só que eu amo ouvir porque ele conta aquilo com muita facilidade. São pessoas muito entusiastas da vida, do amor, que amam com a mesma facilidade e odeiam com a mesma facilidade, tá bom? Então aqui em casa, por exemplo, às vezes eu vejo meu marido dar uma bronca nos meninos assim, bem duro, daqui um pouquinho ele tá abraçando, daqui um pouquinho você quer um dinheiro. Eles são assim, sabe? Não são bipolares não, mas são quase, no sentido de eles alternam muito o humor do ódio pro amor muito rápido. E são pessoas compreensivas, tá bom? Quando a gente fala dos aspectos a melhorar, quais são os aspectos a melhorar do sanguíneo? São pessoas mais indisciplinadas, porque elas vivem de acordo com... o que eu quero fazer? Tem isso para fazer? Não vou fazer não tá chovendo. Né? Que eu coloquei hoje ali, a negociação dele com a criança talvez não seja tão legal. São pessoas emocionalmente instáveis, improdutivas, egocêntricas e exageradas. O sanguíneo, ele exagera todos os sentimentos, todas as emoções, e esse é o nosso sanguíneo. Faz o seguinte, depois eu vou até pedir para você rever essa live, pega um caderninho, anota, aproveita isso aqui, tá bom? Como a minha agenda hoje está fechada, então pega isso aqui, estuda. Gente, isso aqui é conteúdo que eu dou na terapia, assim, que eu cobro para falar na terapia, então aproveite isso aqui, tá bom? Vamos lá, não é isso aqui não, é esse. Já falamos sobre o sanguíneo, agora vamos falar sobre o colérico, os coléricos. Então, os coléricos são aquelas pessoas rápidas, práticas, uma vontade muito forte, autossuficientes, elas não precisam de ninguém. São pessoas extrovertidas, mas não tanto como o sanguíneo. O sanguíneo é mais. O sanguíneo é mais falante, assim, o sanguíneo fala com a mão, o sanguíneo fala com o corpo. E o colérico são pessoas mais para fora, mais reservadas um pouco. Quais são os pontos fortes do colérico? Uma vontade forte. São pessoas muito visionárias. Elas veem ali, adoram um desafio. Você não desafia um colérico, não, porque senão você vai tomar, sabe? Assim, você vai apanhar, porque eles são pessoas muito
gostam muito do difícil, sabe? São muito corajosas. Quando a gente vai estudar um pouquinho disso, a gente vê que grandes líderes da humanidade foram coléricos, são coléricos. Inclusive, por exemplo, até para o mal, porque isso aqui tanto vale para o bem quanto para o mal. Uma pessoa, um bandido lá do tráfico, gente, essa pessoa colérica, a pessoa não tá nem aí se ela tomar um tiro. Então, o colérico, ele é muito corajoso. Ele é muito independente, produtivo, decidido, são líderes por natureza. Ele não tem medo do trabalho, do que vem pela frente. Quais são os aspectos negativos aqui, os pontos a melhorar? São pessoas cruéis, iradas, sarcásticas, impetuosas, muitas vezes a bronca, as palavras, quando eles jogam é para machucar mesmo. São pessoas dominadoras, vingativas, e aí eu não tô insensíveis, né? E aí eu não tô lendo, eu já tô planejando aqui, depois eu vou planejar melhor esses slides aqui, tá bom? Vamos então para... Gente, não tem um melhor do que o outro não, viu? Ah, então quer dizer que o sanguíneo é cruel. Não, o colérico é cruel e eu sou colérica. O que eu faço? É isso aqui, na verdade, quando você descobre a teoria dos temperamentos, é justamente para você entender como você funciona e o que você pode melhorar. Agora eu vou falar do meu aqui, até para vocês entenderem. O dia que eu descobri isso aqui, eu fiquei muito chateada, porque eu não queria ser melancólica. Eu vou até falar pra vocês, eu já alternei qual que eu queria ser. Mas hoje eu tô feliz, eu sou melancólica, eu tenho um pouquinho de colérica, tá? Porque como eu disse, na minha teoria, do jeito que eu aprendi, na escola que eu aprendi, a gente tem um pouquinho dos dois. Os melancólicos são pessoas mais analíticas, mais perfeccionistas, sensíveis emocionalmente. São introvertidos, tanto o fleumático quanto o melancólico são mais introvertidos, tá? O mundo próprio aqui dentro e tal. Mas como seus sentimentos predominam, eles podem ter momentos de extroversão ou introversão. Quando eu tô focada, por exemplo, o que eu faço aqui dessas lives, e as pessoas às vezes acham que eu não sou tímida, que eu sou extrovertida, é porque eu gosto muito disso aqui. Eu falo disso aqui com muita facilidade, então nesse momento eu sou extrovertida, mas eu tenho os meus momentos de silêncio. Por exemplo, eu gosto muito de silêncio. Hoje eu fui malhar de manhã, né, e meu professor tá assim, podia ter uma música aqui. Eu falei, não podia não, eu gosto do silêncio. Mesmo ali malhando, eu gosto de ter aquele momento, sabe? Pra mim, eu gosto dos momentos que eu tô sozinha. Eu gosto muito disso, sabe? Eu sei que tem outras pessoas e se você também é muito focada nisso, pode ser que você seja um melancólico predominante ou seu segundo temperamento seja melancólico, tá bom? Quais são os pontos fortes aqui do melancólico? São pessoas talentosas, habilidosas, autodisciplinadas, elas se propõem a fazer algo e elas fazem, dispostas a sacrificar-se, sensível, são pessoas muito dodói, e esse é um problema, tá bom? Quais são, eu vou ter até que olhar aqui no meu livro, quais são os pontos a melhorar, né? Então, são pessoas autocentralizadas. Eu custei, para vocês terem uma ideia, eu tinha uma dificuldade muito grande em delegar as responsabilidades. Meu marido falava assim, arruma alguém para passar a roupa, e eu não queria que ninguém arrumasse minha casa, não queria que ninguém passasse minha roupa. Gente, bobeira! Eu achava que era só eu que sabia fazer. Então, esse é um grande problema do melancólico. São pessoas desconfiadas, suscetíveis. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, a gente já fica meio ligado aqui, desconfia dela mesma, vingativas, mal-humoradas, críticas pra caramba. Isso é um grande problema no sanguíneo. No melancólico, é como se, por exemplo, quando eu falei pra vocês que meu marido vem cheio de ideias, ele vê tudo que vai dar certo. Quando ele senta, eu vejo tudo que vai dar errado. Vocês estão entendendo como as cabeças funcionam diferente? São pessoas mais teóricas. Eu tenho uma dificuldade, quase que o meu programa, o ano passado, quando eu não lancei, eu ficava com medo de colocar aquilo para o mundo. Eu gosto muito do conhecimento, eu fico estudando demais. E eu preciso parar com isso e colocar em prática. Esse é um dos problemas do melancólico. E pessimistas. Pessoas extremamente pessimistas. É um saco conviver com o tal do melancólico muitas vezes, tá bom? E por fim, a gente vai para os fleumáticos. Uai, eu não coloquei, não. Coloquei, né? Cadê? Aqui, né? Completo. Os fleumáticos são pessoas calmas, de fácil convivência, a não ser que você seja casada com ele. Me desculpa, não resisto a essa piada. Lá na igreja a gente tem um monte
Eu conheço, né, um monte de meninos lá da igreja, as meninas da igreja estão aqui, algumas, e elas vão falar, gente, conviver com o marido fleumático não é para qualquer pessoa, não. São pessoas que nunca se perturbam. Sabe aquela pessoa que a casa tá pegando fogo e ele tá assim, vai dar tudo certo, olhando para cima. Esses são os tal dos fleumáticos. Nunca se perturbam, fácil de conviver, são tranquilos, não se agitam. São pessoas muito coerentes, sentem mais emoções do que aparentam, porque eles são muito calados na maioria das vezes e evitam a violência a qualquer custo. São bem mais introvertidos, talvez, do que os melancólicos, como vocês estão vendo. Quais são os pontos fortes? São pessoas calmas, quietas, aquelas pessoas confiáveis. Tem um psicólogo que eu amo, é o Fred. O Fred, ele é fleumático. O fleumático é aquela pessoa assim que ela vê algo assim, ela quer aprofundar, ela consegue mergulhar em um assunto de uma maneira muito profunda. São os fleumáticos, gente, eles não são fáceis não. Eles não são fáceis assim, no sentido de acompanhá-los, porque eles conseguem mergulhar num mundo só deles. Evitam calmos, quietos, objetivos, eles têm que fazer aquilo ali, ele faz. Diplomatas, tratam todo mundo bem, são pessoas extremamente atenciosas, fáceis de lidar, que tratam o outro muito bem, organizadas e cheias de humor. São cheias de piadas próprias ali. Mas é como a gente está falando, eles têm o tempo próprio deles, tá bom? Quais são as características a melhorar? Então, são pessoas procrastinadoras, assim como os melancólicos, tá? São pessoas preocupadas, um pouco egoístas, avarentas, se protegem demais, indecisas, até que eu tenho uma amiga minha, não sei se ela tá vendo essa live, mas o marido dela é fleumático. Gente, para ele comprar um carro, eu lembro que foi quase um ano pesquisando que carro ele iria comprar. Se você tá nessa ou conhece alguém, você tá casada com um fleumático, são pessoas medrosas e desmotivadas. Eu vou fechar aqui agora, ativar os comentários para a gente voltar. Agora me digam se vocês entenderam, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês. Vamos lá, a Daça sabe, né, a Daça? Oiê, tem gente chegando por aqui. Olha, me digam se ficou claro. Pessoal, eu sei que eu passei por cima, mas me digam se vocês entenderam. Vocês conseguiram... Pietro, Adassa, você tá nome não? Eu ainda falei o nome aqui, é o Pietro mesmo. Vocês gostaram? Precisamos aprofundar. Denise, inclusive, eu vou deixar, essa aqui vai ficar salva, viu? Essas aqui vão ficar salvas, todas elas, tá bom? Eu não tenho intenção de tirá-las do meu perfil. A Larissa é casada com fleumático. Aqui, mas agora eu tô de volta. André, sou fleumática. Sim, gente, isso aqui, na verdade, colocar o filtro, né, Nivaldo? Nada vai me impedir de ter o filtro aqui. Tenho características dos 4. Fabi, quando terminar aqui, assista de novo a live, tá? A Kelly, nossa, Kelly, que legal. Assista de novo a live depois e você vai ver em qual você se encaixa mais. Josi, meu marido e eu também somos muito diferentes, minha filha do céu. Para vocês terem uma ideia, eu sou melancólica, meu marido é sanguíneo, tá? Mas todos os temperamentos dão certo, todos os temperamentos. Por exemplo, quando casa um melancólico com melancólico, vai ter os pontos fortes e os pontos fracos, né? Sinto que perpassamos pelos 4. Não, Val, esse aqui não. Temperamento você nasce com ele e vai, tá bom? Pode ser que você amadureça, tá bom? Você amadurece, por exemplo, hoje eu sou muito mais madura, achou só o seu marido? Paula, você não é colérica não? Tá? Ou sanguínea, uma pessoa mais... Primeira coisa que você tem que fazer é perceber se você é mais introvertido ou extrovertido. Colérico e melancólico, santo Deus amado. Gente, e assim, quando a gente fala dos 4 temperamentos em relação a convivência, o colérico talvez seja o mais difícil de conviver, porque ele é mais inflexível, mas não é impossível, tá bom? Sarinha, gostou? Fleumático. Fleumático, ele demora a tomar uma decisão. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar uma caixinha aberta, tá bom? Que tá quase na hora de eu ir trabalhar. Revejam essa live.
é o seguinte, eu tô querendo deixar para vocês uma degustação do que vai ter lá no meu curso, viu? No curso que eu ainda não sei o nome, se vai ser 30 dias para transformar seu relacionamento, porque lá eu vou aprofundar bem mais nessa questão dos temperamentos. As lives da semana que vem é que não vão ficar gravadas, viu? Vou ficar gravada só num grupo que eu vou fazer no meu WhatsApp. Mas essas aqui eu vou deixar para vocês assistirem, assistam de novo. É muito bom essa teoria. Vão se identificando, tá bom? Vão se identificando. Nossa, vai fazendo sentido pra mim. Quer dizer, então, que se eu sou sanguínea e eu tô pedindo, meu marido é fleumático, é por isso que ele não faz as coisas? Além dessas diferenças biológicas entre homens e mulheres, também existem essas diferenças como as maneiras como a gente se comporta, tá bom? Eu fico feliz que vocês tenham gostado. Tá lá no meu perfil, lá no link, tá, Laís? Viu? Lá no link da bio tem o meu WhatsApp, mas depois se você puder me chamar pelo direct, tá bom? Isso, Paula, não é difícil. Vai lá nas características mais fortes, nas características, nos pontos isso, pode terminar de ver no IGTV. Nos pontos a melhorar, ver o que faz mais sentido pra você. Tudo bem? Gente, eu tô saindo porque eu ainda tenho que almoçar pra poder trabalhar. Beijo. Amanhã a gente vai aprofundar mais no colérico e no sanguíneo, fechado? E aí na quarta-feira a gente aprofunda no melancólico e no fleumático. Na quinta e na sexta a gente fala sobre como os casamentos aí se lidam. Eu não vou falar da mistura dos 4, porque, por exemplo, eu sou melancólica colérica. Eu sou diferente de uma melancólica fleumática, por exemplo, tá bom? Sou diferente de uma colérica melancólica. Isso eu vou deixar para falar no curso. Então, depois, se vocês quiserem também, eu vou começar a falar, porque semana que vem eu já vou abrir as inscrições, eu vou deixar aberta só por uns 5 dias, mas essas lives ficam gravadas. Sempre ficam gravadas no meu IGTV, a não ser que o Insta me bloqueie aqui de alguma maneira. Tá bom? Um beijo pra vocês, bom almoço, bom trabalho pra quem vai voltar aí pro trabalho, pra quem tá em casa na quarentena, aproveita esse tempinho frio, tá bom? Assistam as lives, indiquem pros amigos, é só isso que eu peço. Clica no aviãozinho lá no IGTV e manda para todos os seus contatos, porque esse conhecimento aqui pode ajudar muitas pessoas, tá bom? Tchauzinho!